Graça e paz, uma boa tarde a todos. Nós estamos iniciando nessa oportunidade o estudo do terceiro capítulo de Tessalonicenses, que vai nos ajudar a compreender melhor a atividade do apóstolo Paulo e as verdades que ele ensinou e que são pilares do cristianismo até hoje, né? Que ele aprendeu diretamente de Jesus. Então, nós vamos ler o texto agora e vamos orar e vamos estudar. Então, o texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado de vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardas grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Agora, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo, Jesus mesmo nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Esse é o texto que nós temos para hoje e nós vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que nos tem sustentado, abençoado, amado de forma inigualável. O Senhor tem sido totalmente bondoso para conosco. Nós sabemos da tua
fidelidade. Sabemos que o Senhor é um Deus forte e poderoso. O Senhor nos dá entendimento da tua palavra. Nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor nos dê a graça de continuarmos estudando essa palavra e compreendermos aquilo que o teu Espírito Santo quer nos revelar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos permitir a Conceição entrar. Isso. Ok. Então, a nossa lição de hoje começa com uma manifestação do apóstolo Paulo, né, nessa carta aos Tessalonicenses, uma manifestação do desejo de encontrar os Tessalonicenses. Eu creio que Paulo tinha um desejo de voltar ali, porque ele não terminou a sua obra ali, visto que ele ficou muito pouco tempo na cidade de Tessalônica, e saiu fugido dali. Né? Nós sabemos que os tessalonicenses, incrédulos, e os judeus armaram uma arapuca lá e queriam, de alguma maneira, tirar Paulo de lá ou até matá-lo. Né? Os judeus achavam que, matando Paulo, estariam fazendo um favor ao judaísmo. Mas não foi possível isso, porque Deus estava preservando a vida do seu servo. Então, essa carta foi enviada para esclarecer aos Tessalonicenses algumas coisas a respeito de Paulo, a respeito do Evangelho, a respeito da segunda vinda de Jesus. E então, esse foi o objetivo principal dessa carta. E ele, então, na semana passada, nós vimos, fala como como se fosse pela a última vez, que ele está que ele tem cuidado intenso, amor intenso pelos Tessalonicenses. E esse amor batia fortemente no coração de Paulo, e ele então demonstra, como nós vimos na semana passada, uma verdadeira atitude pastoral, uma verdadeira atitude de homem de Deus, né? Nós vimos isso na semana passada, como um homem deve dirigir uma igreja, uma pessoa chamada por Deus deve dirigir uma igreja. O exemplo é o apóstolo Paulo. Esse capítulo 2 de 1 Tessalonicenses demonstra aí o proceder do apóstolo e de seus cooperadores na evangelização lá em Tessalônica. Então, na sequência aqui do capítulo 3, que uma carta não é dividida em capítulos, né? O autor escreve do começo até o fim, é uma carta única. Mas, didaticamente, e para facilitar o estudo da Bíblia, ela foi dividida em capítulos, e mais tarde os capítulos foram divididos em versículos. A Bíblia não nos foi dada do jeito que ela está aqui agora, né? Ela foi estudada, e homens que receberam orientação de Deus dividiram em capítulos e depois em versículos, para facilitar o nosso estudo. Então, na sequência aqui do capítulo 2, que é um texto único, Paulo diz que ele não podia mais suportar o cuidado, a preocupação, vamos dizer numa palavra mais simples, pelos Tessalonicenses,
e pareceu que a ele ficar sozinho em Atenas. Ele tinha fugido para Bereia. Em Bereia ele começou a pregar ali, mas os judeus de Tessalonicense foram até Bereia com aquele grupo de malfeitores, e então, para que Paulo não fosse morto, os bereanos levaram Paulo e deixaram ele em Atenas. E ele ficou em Atenas. E ele resolveu ficar sozinho, porque ele pediu a Timóteo, que estava com ele, para voltar a Tessalônica e acompanhar o crescimento, ver a orientação que aqueles irmãos estavam tendo, se eles estavam sentindo necessidade de alguma explicação. E Timóteo, então, voltou, né, para ficar em Tessalônica. E desta maneira, então, Paulo estava cumprindo o seu ministério e utilizando seus auxiliares, né? Aliás, é sempre bom a gente lembrar o seguinte: Paulo fez uma obra maravilhosa. Não existe uma obra igual à de Paulo em toda a história do cristianismo. Mas Paulo não fez nada sozinho, nada sozinho. Então, nós precisamos também nos lembrar que Deus o abençoou com homens de confiança, com homens que foram servos fiéis, que obedeciam ao seu apostolado, o apostolado de Paulo, né? Que reconheciam a autoridade dele como apóstolo de Jesus Cristo e que se colocaram à disposição dele, até com o risco de morrerem pela mensagem e pela obediência ao apóstolo. Então, pelo desejo sincero de querer ver novamente os irmãos, Paulo diz então: por isso, né? Por isso, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo deseja então ficar com os irmãos, estar com eles novamente, mas ele diz claramente, nós vimos isso na semana passada, Satanás o impediu. A gente pensa que igreja é um lugar onde a gente se reúne, canta, louva, lê a Bíblia e faz oração e vai para casa e acabou. Está enfrentando uma luta. Nós estamos enfrentando uma luta diária, todo o tempo, em casa, no trabalho, no lazer, em todos os momentos nós estamos enfrentando uma luta espiritual, que às vezes a gente não tem consciência. E porque a gente não tem consciência disso, a gente começa a brigar com os outros, né? A gente começa a discutir com A, com B, com C, com a esposa, com os filhos, com o pai, a mãe, e vai por aí afora. Então, Paulo tem consciência clara de que Satanás impediu a ele de ir ter com os tessalonicenses para ficar com eles algum tempo, para confortá-los e exortar os irmãos acerca de sua fé e, como diz o texto de hoje, né, para corrigir alguma coisa que não estivesse de acordo com a palavra de Deus. E desse modo, então, Paulo, com esta carta, explica aos irmãos a razão da sua não ida para encontrá-los e para reforçar a pregação do evangelho ali naquela cidade. E ele tinha uma preocupação muito grande para saber como é que estavam aqueles crentes de Tessalônica. E ele
E ele estava quase que adoecendo por causa disso, né? Mas quando Timóteo voltou de lá, trouxe boas notícias, né? Então, essa preocupação era séria. Ele temia que fosse abalada a fé dos tessalonicenses por causa das tribulações que são inerentes ao genuíno evangelho. Não existe possibilidade de evangelho adocicado que prega só vitória, né, e que prega só prosperidade. É inerente ao evangelho, quando é verdadeiro evangelho, estar em contraste absoluto com a filosofia do mundo, né? O mundo não são as casas, as cidades, as coisas que estão neste planeta. O mundo aqui é uma expressão que significa um sistema de vida completamente oposto à vontade de Deus. E nós estamos nesse meio. Nós estamos nesse meio, como igreja, que quer fazer a vontade de Deus, se é que todo mundo quer, né? Mas, então, Deus sabiamente mandou Jesus para morrer em nosso lugar e para nos dar condições espirituais de viver em oposição a este sistema e vencer esta oposição a este sistema. Então, Paulo, então, tem essa preocupação e, por causa dessas tribulações que são inerentes ao genuíno evangelho, ele está preocupado com aquilo que vai acontecer aos Tessalonicenses. E ele tinha razão, porque em seguida os Tessalonicenses começaram a ser perseguidos. Houve perseguição grande em Tessalônica, mas a igreja permaneceu fiel ao evangelho. Glória a Deus por isso, né? E os nossos irmãos tessalonicenses permaneceram fiéis ao evangelho, ainda que com perseguição. Paulo ensinou, então, aos tessalonicenses que o sofrimento, presta atenção, faz parte da caminhada cristã. Cristão sem sofrimento, só no céu. Só no céu. Aqui nós teremos os sofrimentos inerentes a um sistema de vida oposto ao sistema de vida mundano. E então a, os tessalonicenses ficaram sabendo que o sofrimento, e eles estavam preocupados com a perseguição a Paulo, e não entendiam isso de acordo com os ensinos da Bíblia, né? Eles não que a Bíblia ensina a respeito de sofrimento e Paulo pregava também, eles talvez não conhecessem ainda na íntegra, e por isso eles estavam preocupados com o apóstolo. Mas Paulo então ensina a eles nesta carta que os sofrimentos deste mundo são inerentes à caminhada cristã, à vida cristã. E sua preocupação com a igreja, a sua preocupação com a igreja, onde Paulo passou pouco tempo, era que eles pudessem desviar-se da fé ortodoxa, né? A preocupação de Paulo era esta. Eles estão chateados, né? Entristecidos, melhor dizendo, com o meu sofrimento, o de Paulo, e estão prestes a ser perseguidos também. Então eu preciso avisá-los que perseguição vai haver, não só sobre mim, que sou apóstolo, mas também sobre eles que são crentes em Jesus Cristo. Certo? Então, é isso que Paulo está pensando aqui. E ele escreve, então, desta maneira, mostrando que
a sua preocupação com o desvio da fé. Essa foi uma das razões que Timóteo voltou a Tessalônica, para confirmar na vida dos crentes de Tessalônica a fé genuína, que daria forças espirituais para que eles fossem vitoriosos nas tentações e nas provações. Quando Timóteo veio de Tessalônica, ele passou um tempo lá e depois voltou para encontrar a Paulo. E Paulo encontrou Timóteo, talvez em Corinto, para lá Timóteo falou da realidade da igreja e Paulo achou as notícias muito boas, né? E ele tinha boas notícias da firmeza doutrinária da igreja. A igreja não vacilou na fé e da prática do amor também, por Paulo e naturalmente pelos seus assessores também, né? E também Paulo foi notificado a respeito desse amor que os colossenses e os tessalonicenses dedicavam a ele. E né, nessa condição, Paulo ficou muito alegre com essa notícia do crescimento espiritual que houve lá em Tessalônica, apesar de todos os problemas que surgiram. E Paulo foi notificado também que os tessalonicenses tinham uma boa lembrança dele, tinham uma lembrança muito intensa dele. A todo momento se lembravam do apóstolo, né? E os irmãos o amavam muito e desejavam também ver o apóstolo. Então, tanto o apóstolo queria ver os seus convertidos, como os seus convertidos queriam também vê-lo, né? E passar mais algum tempo em comunhão com ele, mesmo sabendo que ele era um plantador de igrejas, estaria de cidade em cidade, mas eles sabiam que seria muito edificante para eles ter uma possibilidade de encontrar novamente o apóstolo Paulo. Parece, não tenho certeza absoluta, que realmente os tessalonicenses, a igreja dos tessalonicenses nunca mais foi visitada por Paulo, porque em breve ele foi preso e depois de preso ele foi para Roma, né? E não voltou a Tessalônica. Isto trouxe consolo para Paulo. As notícias que Timóteo trouxe lá da cidade de Tessalônica serviram para o consolo do apóstolo Paulo, fortalecendo a certeza de que o seu trabalho não tinha sido em vão. As aflições, mediante as aflições e necessidades. Isso não foi em vão. E todo pregador deveria ter essa consciência. Todo pregador deve ter essa mesma experiência e essa mesma expectativa, saber que vai haver sofrimento na vida ministerial. E, desta maneira, Paulo também avisa os crentes que eles também passariam certamente por tribulações. A sua firmeza no Senhor, dos crentes em Tessalônica, a sua firmeza no Senhor
revigora a vida do apóstolo Paulo. E ele diz isso na carta, né? Que a firmeza deles trouxe vida. Eu achei interessante essa expressão que ele diz em uma versão que eu li da Bíblia, que a firmeza no evangelho dos crentes em Tessalônica trouxe vida para o apóstolo Paulo. É claro que não é literal isso, né? Mas a vida que ele está dizendo aqui trouxe uma disposição nova, renovada, de poder viver com alegria, né? A sua firmeza no Senhor revigorou a vida do apóstolo Paulo, no sentido de fortalecê-lo ainda mais no seu ministério de pregar o Evangelho. E temos que dar graças a Deus por isso. E por isso o apóstolo Paulo vivia com alegria nas, nas suas prisões, nos seus momentos de perseguição mais intensos. O apóstolo se sentia revigorado com essas notícias, né? Aqui ele não está preso, ele está só fugitivo, mas ainda assim ele se sente feliz, sente alegria no seu coração, né? E por esta razão temos que dar graças a Deus, Paulo diz, né? Por esta razão eu tenho que dar graças a Deus. E por toda a alegria, pela sua causa diante de Deus, né? Por toda a alegria que a causa de Deus produzia, né? Especialmente vendo crescer o evangelho na cidade de Tessalônica. Por esta razão, então, ele glorificava a Deus e tinha alegria no seu coração, gozo no seu coração, apesar do sofrimento. Ou seja, Paulo sabia muito bem trabalhar essa questão. Ele sabia que os sofrimentos neste mundo eram sofrimentos condicionados. Primeiro, a sua natureza humana, né? Sua natureza humana, pecaminosa, né? Claro. Depois da queda, nós ficamos sujeitos a muitos males. Então, Paulo sabia disso, na primeira coisa. A segunda coisa, ele sabia que Satanás estava no comando temporário, está no comando temporário deste mundo. O mundo jaz no maligno, né? O apóstolo João menciona isso claramente na sua primeira carta. E terceiro, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás e seus projetos. Então, Paulo sabia de tudo isso e sabia que, ainda que parecesse absurdo, Deus estava usando o sofrimento na vida dele para que o nome dele fosse glorificado e para que o evangelho alcançasse cada vez mais pessoas neste mundo. Então, isso precisa ser compreendido, porque as pessoas ficam chateadas, entristecidas, quando acontece algum problema, até deixam de acreditar em Deus, né? Muitos falam assim, eu não estou indo em igreja mais não pedi para Deus curar fulano, ou tratar meu marido, ou abençoar minha esposa, ou fazer isso, ou fazer aquilo, e nada aconteceu, né? Eles não são capazes de submeterem-se à vontade soberana de Deus. Mas é a vontade soberana de Deus que eu sofra? Nós acabamos de estudar Hebreus, né?
Lá em Hebreus a gente vê isso, né? Claramente. O apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, diz que Deus castiga o filho a quem ama, né? Deus experimenta, castiga o filho a quem ama, porque o processo de aperfeiçoamento para nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo e cada dia mais santificados na presença dele, inclui passar pelas provações deste mundo. Então, não é por isso que Paulo diz: em tudo dai graça, né? Em tudo dai graça. Parece masoquismo, mas não é não. Em tudo dai graças. E, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo citando isso na segunda carta, acho que é na segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos ver. Então, assim, no, no, no assim que Paulo recebe essas notícias, ele passa um tempo para escrever a carta, né? E desta maneira ele diz na carta que ele se põe a orar abundantemente. Achei essa expressão especial também, né? Orar abundantemente, uma versão da Bíblia, né? Tem uma versão que não fala orar abundantemente, mas fala orar incessantemente, abundantemente, diferente, né? De maneira diferente de reza, né? Porque reza é uma repetição de palavras que acaba não tendo sentido nenhum. Mas aqui não é rezando, não é orando, abrindo o coração para Deus, falando com Deus e louvando a Deus, tendo ações de graças a Deus, pedindo consciência cristã de bem e mal, de luta espiritual, sabendo que cada um de nós é levado a passar por dificuldades e que essas dificuldades vêm de acordo com as possibilidades que cada um tem de resistir, né? Ninguém vai sofrer mais do que pode, ninguém vai ser tentado mais do que pode suportar. Deus é misericordioso nisso também. Então, assim, diz Paulo, né? Assim me ponho de joelhos, né? Por sua causa, me ponho a orar abundantemente. E acho engraçado que coloca-se ainda, ó, dia e noite. O texto está assim, abundantemente, dia e noite, para que ninguém tenha dúvida, né? Então não pode dormir, né? Dia e noite, né? Não, claro que pode dormir, né? Isso faz parte da nossa vida e é fundamental para a nossa saúde. Como Deus nos ama e quer um corpo sadio para ser habitado pelo Espírito Santo, então, por ser habitado pelo Espírito Santo, então, isso aqui é noite e dia, não é literal, né? Não é literal, não é 24 horas por dia orando, né? Você precisa trabalhar. Então, você pode, entretanto, orar fazendo outras coisas. Orar fazendo outras coisas. Uma das coisas que eu faço quando estou andando de carro por aí, indo para alguns lugares, especialmente quando eu ia sozinho, né? Que quando a gente vai acompanhado, geralmente tem uma conversa, e então não é um tempo bom. Só quando a pessoa cochila que dá tempo de fazer isso, né? Mas a gente faz orações. Eu fazia muitas orações, falava muito com Deus, né, nesse período, né? É claro que eu oro em casa também, mas no consultório, em todos os lugares. Então, a gente pode orar incessantemente, né? E nós podemos, então, cumprir
esse mandamento, né, de orai sem cessar, que é um mandamento de Paulo também aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Né? 1 Tessalonicenses 17, capítulo 5, versículo 17. E ele rogava também a Deus, nessas orações que ele fazia abundantemente, sem cessar, dia e noite, ele rogava a Deus uma oportunidade de ir até Tessalônica. Interessante isso, né? Ele tinha o desejo de voltar a Tessalônica e estar com os irmãos ali, para vê-los e para suprir o que faltava à plena compreensão do Evangelho de Cristo. O que faltava para que os Tessalonicenses compreendessem perfeitamente o Evangelho, Paulo queria ministrar a eles isso. Então, ele queria voltar lá também por causa disso, né? E, por exemplo, o que faltava, né? Pode ser que o Evangelho não está completo, então, se faltava alguma coisa para os Tessalonicenses, não estava completo, no sentido de todos os assuntos serem mencionados, porque o tempo foi cruel, né? Ele ficou lá 3 semanas no, na, no, na sinagoga judaica. Não sabemos quanto tempo ele ficou fora da sinagoga, na casa de Jason. Mas, de qualquer modo, é muita matéria para ser explicada em um curto espaço de tempo. Então, pode ser que precisasse falar ainda do fruto do Espírito, da, dos dons espirituais, pode ser que ele ainda tivesse que falar sobre santidade, santificação, a segunda vinda de Cristo, né? Então, sobre a morte, a ressurreição, o arrebatamento, que, aliás, era uma das dúvidas dos Tessalonicenses, e sobre a glorificação, área, e nesta área da segunda vinda, os Tessalonicenses demonstram, né, que eram, que eram não tinham sido bem informados ou não tiveram entendimento do que Paulo pode ter falado. Então, Paulo está preocupado também por isso, né? Para completar o Evangelho. Mas o suficiente para a salvação, né? Eles receberam, que é crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Arrependendo-se dos pecados, e de ser pecador e de manifestar, e para manifestar a glória de Deus. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a certeza de Paulo, né? Que é a certeza nossa também. Deus cuida do futuro. O mesmo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor absoluto, há de encaminhar nossa viagem até vós, até vocês. E Ele mesmo aumentará o seu amor por nós, uns para com os outros, crentes para com todos, e para com os crentes e para com todas as pessoas. Então, Paulo tinha convicção clara de que Deus estava governando e iria continuar governando essa possibilidade, todas as coisas, mas nesse momento aqui, aquilo que estava relacionado a uma possível visita de Paulo a Tessalônica. Então ele falou: Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, eles estão governando essa situação, né? Eles estão sendo, neste momento,
capazes de encaminhar. Achei que essa palavra é muito, muito bem colocada. Encaminhar a nossa viagem até vocês. Ele tinha esperança da viagem, mas ele tinha também consciência de que isso dependia não dele, mas de Deus. E terminou porque que ele não voltou mesmo a Tessalônica. E ele ora então para que os crentes de Tessalônica cresçam em amor, para manifestar isso uns para com os outros na comunhão da igreja. E então, crente amando crente, mas também, como Jesus ensinou, amai os vossos inimigos, e para com todos, mesmo aqueles que são perseguidores, mesmo aqueles que são capazes de matar até por causa de religião, né? Hoje nós temos isso ainda, né? Os muçulmanos matam, né? Não só eles. Há tribos africanas que, quando alguém se converte, eles tratam de mutilar a pessoa, de fazer com que eles sofram muito e até culmine na morte, né? Então nós sabemos disso. A guerra, a guerra na Irlanda, né? Entre protestantes e católicos, é uma guerra que é muito menos religiosa e mais política, né? Mas, de qualquer modo, os crentes verdadeiros estão no meio disso aí e eles podem estar sofrendo, eu acho que estão sofrendo mesmo. Então, façam isso, como diz o apóstolo Paulo. Olhem para o meu exemplo como manifesto, mesmo longe, amor por vocês. Então, amem. E se quiserem um modelo para o amor, eu estou aqui. Eu participei da vida de vocês e ainda participo, mesmo de longe, amando vocês e desejando o bem de vocês. Então, Paulo se coloca como um exemplo, né? E ele diz: façam isso para confirmar cada vez mais a sua eleição. Quanto mais vocês agirem desse jeito, mais confirmada fica a eleição de vocês. Isso é, Deus escolheu vocês para serem instrumentos do seu amor, né? Amem primeiro a Deus, amem-se uns aos outros, amem os inimigos. Ou aqueles que não são inimigos, mas que não são membros da família de Deus. E, então, cada um de vocês deve entender que o próprio Deus, nosso Pai, tornará cada um de vocês forte na fé, santos e sem pecado. Opa, sem pecado, só se for com C, né? Sem com C. Mas aqui na versão aqui está sem com S. Então, sem pecado, o que será que Paulo está querendo dizer aqui? Porque João diz assim, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós, firmados na fé, santos, isto é, separados exclusivamente para Deus, podemos viver sem pecado, sem pecar. Podemos viver sem pecado. Não podemos viver sem pecar, mas podemos viver sem pecado. Como que a gente pode entender isso? Podemos entender da seguinte maneira: se você comete um pecado que não é o propósito de Deus, mas pode acontecer, né? Por causa da nossa fraqueza, que não é a vontade nem nossa cometer pecado, mas que a gente comete pela fraqueza da carne,
Então, eu estou em pecado. Mas quanto tempo eu devo ficar em pecado? Uma semana, um ano, um mês, uma hora? Não, imediatamente o Espírito Santo me convence de pecado e eu então confesso. Confesso. Por que confessar se Deus já sabe? Porque eu preciso reconhecer que sou pecador e que cometi aquele pecado. Então, confessado isso, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele então intercede por nós. Então, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, você não precisa viver em pecado. Você pode ficar livre disso. Se pecar, pede perdão e aí está livre do pecado. É nesse sentido aqui que Paulo falou, né? Que fomos fortes na fé, santos, Deus nos separou exclusivamente para Ele, e sem pecado, isto é, uma pessoa que está em comunhão com Deus e que, quando quebra essa comunhão por causa do pecado, imediatamente reconhece, se arrepende e pede perdão. Não é para ser salvo, mas é para ter comunhão com Deus. A pessoa já é salva. Nessa condição aqui é de para salvos, né? Então, diante dele, de Deus, nós nos tornamos inculpáveis. Por quê? Porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Então nós somos inculpáveis. E naquele dia, quando Jesus vier, na segunda vez, né? Segunda vinda, com todos os que lhe pertencem. Então nós estaremos livres, sem pecado, né? Então é bom guardar isso. Eu não posso viver sem pecar. É bom que isso vá se rarefazendo, né? Quanto menos eu pecar, melhor. Mas eu não posso viver sem pecar, mas eu posso viver sem pecado, né? Porque eu peço perdão a Deus imediatamente. Agora, tem pessoas que estão num pecado contínuo. Por exemplo, um irmão está chateado com outro irmão e eles não fazem o que a Bíblia manda, que é procurarem-se um ao outro, ou um tomar a iniciativa e ir lá pedir perdão, né? Ou perdoar. Talvez as duas coisas. E então fica um tempo grande. Como isso atrapalha a comunhão da igreja? Isso atrapalha a ação do Espírito Santo, porque o corpo está dividido naquele momento, quando um irmão não perdoa outro irmão. Ah, eu perdoo, mas eu não quero nem saber. Será que perdoou? Né? Então, nós estamos vivendo uma situação praticamente idêntica a esta que nós estamos mencionando agora, em ambiente cristão, o que é uma coisa muito desagradável, muito triste, e a gente não vê muita disposição de ambas as partes de pedir perdão. Então, isto amarra a vida das pessoas e amarra também a vida da igreja. Então, nós devemos saber que nós precisamos de agir de maneira a nos tornarmos inculpáveis naquele dia, quando Jesus vier a segunda vez, com todos os que lhe pertencem. Então, com todos os seus santos, né? Essa é a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Amem uns aos outros,
amem aos inimigos e vivam de maneira santa e irrepreensível, sem pecado. E até quando isso? Até que Jesus volte outra vez e com todos os anjos do céu, né? Aqui não há, Paulo não está fazendo nenhuma diferença aqui entre arrebatamento e segunda vinda. Ele não está fazendo nenhuma diferença. Porque não é o objetivo dele aqui, nesse capítulo, falar sobre isso. Mais tarde, ele vai falar, na primeira carta, ele ainda vai falar sobre isso, e a segunda carta ele vai explicar melhor ainda. Concluindo e aplicando algumas coisas na nossa vida, né? Primeiro, as tribulações neste mundo são inerentes ao sistema regido por Satanás. Então, quando você for reclamar de alguma coisa, lembra disso, né? Em vez de reclamar, toma iniciativa, toma providências no sentido de sanar a situação que for possível ser sanada ou de se conformar com aquela que não pode ser mudada. Mas dê glórias a Deus por tudo isso. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses e para nós. As tribulações deste mundo são inerentes à nossa vida aqui, ao sistema regido por Satanás. Paulo sabe e experimenta tribulações, o que não lhe impede de ter gozo, alegria. Então, um coração alegre, um coração cheio de satisfação, de gozo, independe das circunstâncias externas. Independe. As circunstâncias externas não podem trazer falta de alegria, falta de gozo espiritual na nossa vida. A alegria, nós precisamos de saber que é possível ter alegria espiritual na tribulação. Segunda conclusão desse capítulo. Paulo submetia a Deus todos os propósitos do seu coração. Mesmo desejando muito estar com os Tessalonicenses, não lhe foi permitido visitá-los. Ele deixou o assunto na mão de Deus. Então, nós teremos muita sabedoria, manifestaremos muita sabedoria se deixarmos os nossos assuntos na mão de Deus e apenas obedecermos aquilo que Ele manda, aquilo que Ele diz. Nós necessitamos de ter essa clareza espiritual de discernir aquilo que deve ser feito, que é a vontade de Deus, e aquilo que não deve ser feito, embora pareça coisa boa, mas que não é a vontade de Deus. Uma coisa só por ser boa não significa que seja a vontade de Deus naquele momento. Por último, Paulo entrega a Deus os Tessalonicenses e ora incessantemente, abundantemente, como tem em outra versão da Bíblia, abundantemente, para que os Tessalonicenses cresçam e em amor de uns para com os outros e para com todos. A prática do cristianismo é verdadeiramente a expressão do amor. Nós precisamos entender isso, que a prática do amor, a prática espiritual do amor, né, é verdadeiramente a manifestação maior
do cristianismo. Nós vemos isso no exemplo de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tomou todas as providências para que nós fôssemos lavados no sangue de Jesus, né? Então, nós sabemos que isso é verdadeiro. E ele, ele ainda diz que devemos, em tudo, nos colocarmos como Paulo, né? Nos colocarmos como ele, ou seja, seguirmos o seu exemplo. Ele é um exemplo dos fiéis. Então, Paulo também, quando escreve a Timóteo, ele fala: ser o exemplo dos fiéis. Então, o cristão, ele precisa verdadeiramente ser alguém que vive de tal maneira que possa ser imitado. Que Deus bondosamente nos abençoe, nos ajude a viver de maneira que glorifique o nome dele e que em tudo nós tenhamos sabedoria para depender de Deus e das suas soluções, né? das soluções que ele tem para cada um dos nossos problemas, né? E que Deus abençoe os irmãos. Esse fim de semana, cada um esteja na sua igreja, na sua congregação, e que seja fiel a Deus, descobrindo o seu ministério e praticando esse ministério, usando sua vida para ajudar as outras pessoas e usando sua vida como instrumento de glorificação do nome de Deus.